Bom dia, tudo bem, pessoal? Então, tá bom, vamos falar um pouquinho sobre a relação entre saúde mental e saúde vascular também, né? E aí, só para me apresentar, por que eu estou falando sobre depressão e ansiedade? Eu fiz o meu doutorado na Faculdade de Medicina da USP, onde eu estudei consumo de ômega 3 na dieta e ansiedade. E eu optei por ansiedade porque tem muito estudo com depressão e não tem muito estudo com ansiedade. Então, aí, a gente chegou à conclusão de que o quintil maior de consumo de ômega 3, consumo na dieta, estava relacionado a uma menor associação com ansiedade nesse estudo. E aí, depois eu quis continuar estudando a alimentação como um todo, né? Porque eu queria saber o que na nossa alimentação pode ter relação com depressão e ansiedade. E aí, fiz o meu pós-doutorado estudando consumo dos grupos alimentares e associação desse consumo dos grupos alimentares com depressão e ansiedade. Os estudos ainda, o resultado não foi publicado ainda, né, mas eu já posso adiantar que um maior consumo de frutas, legumes e verduras, que a gente já viu agora aqui no começo, né, eu vou repetir algumas questões aí, está relacionado a menos ansiedade, menos depressão, tá associado, né, a menos ansiedade, menos depressão. E o consumo de bebidas açucaradas, o nosso estudo com 200 pessoas foi associado a maior ocorrência de depressão. Então, a gente continua estudando isso lá na Faculdade de Saúde Pública agora, né? A gente vai ter mais estudos sobre isso e até uma adaptação da Mediterrânea para o padrão brasileiro, que é a nossa grande questão, como é que a gente faz isso, né? A gente tem tantos alimentos aí com compostos bioativos que podem ser utilizados, então a gente vai continuar seguindo nesse estudo aí na Faculdade de Saúde Pública e na Faculdade de Medicina da USP. Então, vamos lá, começar aqui. Primeiro, eu queria só contar, como a gente está falando de comportamento alimentar, e a Andressa logo vai falar também sobre isso, né? Só trazer um pouquinho do meu estudo de mestrado, que também foi lá na Faculdade de Medicina, e eu associei alguns padrões de comportamento com restrição alimentar crônica, alimentação por razões emocionais e descontrole. Só para a gente entender o que acontece com a população que restringe demais a alimentação ou que responde com alimentação a variações emocionais. Então, vamos lá. A gente teve uma correlação entre si, né, de alimentação emocional com descontrole. Então, quem come mais por razões emocionais apresenta mais, na nossa amostra, apresentou mais chance de ter descontrole, né? E também com os indicadores antropométricos, né? Então, quanto maior a alimentação por razões emocionais, maior IMC, maior circunferência abdominal e maior percentual de gordura também. E a gente encontrou associação entre alimentação emocional e maior consumo de carboidratos, né, para prazer imediato, e também proteínas. E, no caso do descontrole, houve associação com todos os grupos de alimentos. Tá? Então, a gente realmente verificou isso. Né? E acho que, perguntando para vocês que atendem pacientes, isso acontece com os pacientes de vocês? Eles relatam isso? Hoje o meu dia foi muito difícil e eu mereço, por exemplo, um cheeseburger, um chocolate, uma cerveja, ou todos os anteriores, né? Porque é isso que acontece com a gente também, de vez em quando, né? Acontece com os nossos pacientes, principalmente quando eles restringem demais a alimentação, né? Foi essa conclusão que a gente chegou aí no estudo, né? Então, a gente vê que há muito tempo, né, quando eu estudei transtornos alimentares na França, isso foi em 2001, né? A gente já via os pesquisadores falando sobre essas questões, né? De que o humor e as emoções interferem na escolha dos alimentos, assim como os alimentos vão interferir no humor e nas emoções, né? Então, assim, daí a grande curiosidade de poder estudar isso, né? Como é que a gente faz, né? Para conseguir fazer com que a nutrição possa interferir aí nessas duas relações, né? Então, vamos lá, né? Vamos pensar na conexão, né? Também entre saúde mental e saúde cardiovascular, que também é muito importante, né? Isso eu queria trazer para vocês, porque a gente está num congresso de cardiologia, né? Bom, a gente sabe que a saúde mental também influencia a saúde cardiovascular, né? As condições como depressão, ansiedade e estresse vão gerar respostas fisiológicas que vão prejudicar tanto a saúde do coração quanto os vasos sanguíneos. Isso já é aceito, né? Cientificamente. E o que a gente vê? A condição de inflamação associada a emoções negativas, né? Eu vou mostrar para vocês um quadrinho em que a gente vê que realmente, quando a gente tem mais condições de depressão e de ansiedade, a gente tem um maior padrão inflamatório nas células cerebrais também. Então, as emoções negativas vão promover inflamação, aumento de pressão arterial, disfunção endotelial, né? Aumentando, sim, os riscos cardiovasculares. Então, existe essa associação, né? Aqui
é uma revisão relativamente recente, né, que traz exatamente isso. Então, que mostra que existe uma associação da alimentação emocional, tanto com obesidade, quanto com o excesso de peso, né, mas também com a ansiedade, o estresse, sintomas depressivos também, né, assim como o padrão alimentar. Então, essa relação existe, né, ela já é documentada, a gente precisa realmente de mais estudos, né, mas pensando, a gente tem uma dieta de boa qualidade, nessa dieta de boa qualidade, como vocês já viram aqui, a gente tem gorduras, né, que são, entre aspas, consideradas saudáveis, né, então gorduras mono e poliinsaturadas. A gente tem um limite de consumo de fast foods, e sempre limite de consumo, né, porque a gente costuma dizer que não existe alimento proibido na alimentação de ninguém. Existe um padrão alimentar que pode ser um pouco mais equilibrado do que outros padrões alimentares. E isso depende de quantidade e frequência, né? Então, não precisa proibir nenhum tipo de alimento, mas precisa ter uma quantidade e uma frequência menor, né? Com outros alimentos com frequência e quantidade maior, como frutas, verduras e legumes, que é a nossa grande questão, aí, o nosso grande desafio, né? Como é que a gente faz para ter mais frutas, verduras e legumes aí? E alimentos com alto teor de fibras. Fibras também são muito importantes. Então, grãos, cereais integrais, além das frutas, verduras e legumes, que são fontes, né, de fibras. E isso vai estar relacionado com maior saúde física, com maior saúde mental também, né? Por que saúde física? Porque a gente vê, por exemplo, condições como melhora da sensibilidade à insulina, menor risco cardiovascular, o peso saudável, né? Então, todas essas condições estão relacionadas com uma melhor saúde física. E, com relação à saúde mental, tudo isso é relacionado a menos estresse, melhor humor, menos risco de disfunção cognitiva, né? A gente ouviu falar, eu não trouxe essa dieta para vocês, mas a gente ouviu falar sobre a dieta mediterrânea e a DASH. A gente tem uma dieta que junta as duas, que é a dieta MIND, né, que está associada com menor declínio cognitivo, que também tem sido associada, hoje em dia, em alguns estudos, com menos depressão e menos ansiedade também, né? Mas a dieta mais estudada realmente é a mediterrânea, então é o padrão que a gente mais estuda aí, é o que eu vou trazer para vocês também, associando com saúde mental, porque é muito importante. Então, é por várias vias, né? Biológicas, vias hormonais, inflamatórias, neurais, mas a dieta está conectada com todas essas condições, né? Aí, só para trazer para vocês a grande relação que a gente encontrou nesses últimos estudos entre a nutrição e a função da saúde mental mesmo, que também estão associadas, né, coincidentemente, com a saúde cardiovascular. Né? Coincidentemente não, porque vocês já viram que tem estudos que explicam isso. Né? Então, quais são essas grandes relações? Primeiro, o estresse oxidativo. Por quê? Porque a gente sabe que o tecido cerebral é um tecido metabolicamente muito ativo. Né? A gente tem muita produção de radical livre no nosso cérebro. Então, com muita produção, se a gente não neutraliza essa produção através da alimentação e dos mecanismos internos que a gente tem no nosso organismo, a gente pode ter uma maior produção de radicais livres e maior dano celular, que está relacionado a problemas de saúde mental. Inflamação, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas todas as condições, né, como, por exemplo, ansiedade, depressão, estresse excessivo, estão relacionados com inflamação. Sistema intestinal, a gente poderia ter uma aula só sobre eixo intestino-cérebro aqui, né? Então, existe uma conexão, né, através do nervo vago, as conexões através dos neurotransmissores também. Então, a gente precisa realmente de um intestino saudável para ter uma saúde mental equilibrada também, né? E aí parte por vários hábitos que devem ser pensados aí, né? E os nutrientes que vão formar os neurotransmissores e que vão ser importantes também para a saúde cardiovascular. Então, essas são as 4 grandes relações que a gente tem entre a nutrição, a saúde cerebral e a saúde cardiovascular. E quais são os nutrientes que são presentes aí? Nutrientes ou outras substâncias, né, que não são nutrientes. Então, aqui a gente tem, por exemplo, os polifenóis, que a gente encontra onde? Basicamente, em grande quantidade nas frutas, legumes e verduras que a gente não consome, né? Além de outros alimentos aí, né? A função reguladora do nosso sistema intestinal, por exemplo, né, com nutrientes probióticos, prebióticos, alguns antioxidantes também que ajudam a regular nossa microbiota. A função moduladora, através dos nutrientes em geral, que a gente vai precisar, tanto para a nossa saúde mental quanto para a nossa saúde cardiovascular. E os alimentos com efeito, os nutrientes, ou os compostos com efeitos anti-inflamatórios, como, por exemplo, o ômega 3, que a gente já falou bastante, e os ácidos graxos, poliinsaturados ômega 3, e a cúrcuma, por exemplo, que pode ser um outro componente com ação anti-inflamatória, né?
Aí a gente tem os padrões alimentares que são considerados saudáveis. Então, o que a gente observa? Que quando a gente tem padrões alimentares saudáveis, eles estão relacionados a uma melhor saúde mental. Então, todos os estudos na área falam que quanto maior o consumo de frutas, legumes, verduras, de alimentos ricos em fibras, gorduras poli, monoinsaturadas, fontes de proteínas magras, menos incidência de depressão e ansiedade. E quanto maior o consumo de alimentos mais ricos em açúcar e gorduras saturadas, mais incidência de depressão e ansiedade, né? E aí, a gente vê estudos, né? A gente já falou sobre alguns estudos desses, né? Que nos mencionam que para a gente conseguir diminuir a carga global de doenças, a gente precisaria mudar a dieta, aumentar o consumo de frutas e grãos integrais. Então, fruta, legume, verdura, fibras, né, nos grãos integrais, e alguns outros compostos das frutas, legumes e verduras, e diminuir o consumo de sódio, né, como a doutora Ana já falou também. Bom, não vou me alongar muito nessas dietas, né, porque a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas a dieta DASH é uma que tem alguns componentes importantes aí, que vão ser importantes tanto para a saúde mental quanto para a saúde cardiovascular. Então, a gente encontra esse ponto de intersecção aí bem estudada com depressão também. E a dieta mediterrânea, né, que aí a gente tem alguns componentes da Mediterrânea e os benefícios à saúde que a gente pode englobar aqui, que vão desde saúde cardiovascular, como controle de peso, saúde mental, muita publicação sobre isso, Essa última publicação que eu trouxe para vocês de 23, ela relaciona a dieta mediterrânea com sustentabilidade também. Vocês vão ter uma outra mesa de sustentabilidade com a Sueli, que vai englobar um pouquinho como que a gente pode, melhorar a sustentabilidade do planeta com a nossa alimentação também. A dieta mediterrânea já é estudada em relação a esse quesito também, mas eu queria trazer para vocês, como a gente está falando de saúde mental e a gente vê essa conexão importante entre o sistema intestinal e a prevenção de problemas de saúde mental, eu queria trazer um outro estudo que fala um pouquinho sobre a ação da dieta mediterrânea na nossa microbiota. Então, quando a gente compara com a dieta ocidental, que é mais rica em gordura saturada, em açúcar e em sódio, e aqui a gente vê que com a dieta do padrão ocidental, a gente percebe que a gente tem mais carboidratos refinados, mais gorduras saturadas, mais carne vermelha, mais sódio, por exemplo, e a gente observa que isso está relacionado à desbiose, e à endotoxemia. Então, a gente vai ter uma maior produção de substâncias inflamatórias aí no nosso intestino e em função dessa desbiose que acontece. E quando a gente tem uma dieta mais voltada para o padrão mediterrâneo, a gente tem exatamente o contrário. A gente tem um epitélio intestinal bem adequado, funcionando direitinho, uma melhor absorção de nutrientes e a produção de substâncias anti-inflamatórias no nosso intestino, além da produção dos neurotransmissores também. Então, essa é a grande questão. Como é que a gente faz para conseguir adequar, ou chegar um pouco mais perto desse padrão alimentar? Lembrando que não é só a dieta, é um estilo de vida, isso tem consequências, inclusive, em alguns mecanismos biológicos que vão influenciar a saúde cardiometabólica, aí a gente vê, então a dieta é importante, mas a vida social também é importante, como a religiosidade, como a convivência, os ritmos circadianos também serem observados aí, e o estilo de vida, falando de exercício físico, de movimentação corporal, de respeitar a sazonalidade também, isso é muito importante. Então, pensando que não é só alimentação, a gente tem os hábitos aí para cuidar também, e aí eu tenho que trazer mais estudos que relacionam o consumo de frutas, legumes e verduras com melhor saúde em geral, porque não é só saúde mental, e sim saúde física como um todo. Então, quanto maior o consumo de frutas, legumes e verduras, melhor a nossa saúde. E aí esse aumento, ele é proporcional a esse aumento de consumo, e tem estudos que chegaram até a ingestão de 800 gramas de frutas, legumes e verduras ao dia. Um grande desafio para nós, que consumimos bem menos do que isso. Recomendação da OMS, da Organização Mundial de Saúde, é o consumo mínimo de 400 gramas ou 5 porções ao dia, que seria uma porção igual a esses valores aí em termos de vegetais crus, vegetais cozidos, sucos, inteiros ou picados. Então, essa é a recomendação da OMS. Qual que é a média de consumo no Brasil? Vocês têm ideia? Do meu tempo enquanto isso. Alguma ideia? Não consegui ver o tempo. Vocês me falam, tá? Se eu estiver muito atrasada.
156 gramas ao dia. Essa é a média de consumo segundo o IBGE. Tá? E aí, complicado, né? Quando a gente vê aqui... Dá para apontar? Aqui, ó. Fruta, legume, verdura, tubérculos e nozes, a gente tem um consumo de 9% do nosso valor calórico médio total, né? Quando a gente vai ver, ó, óleo, açúcar e gordura é maior do que o consumo de frutas, legumes, verduras, tubérculos e nozes, né? A carne está aqui nos 15%, né? Pão francês, 8%. Né? Então, a proporção da ingestão de fruta, legume e verdura em relação ao resto da nossa alimentação é muito pequena. Né? Então, é um grande desafio a gente conseguir aumentar. Como é que a gente aumenta? Então, eu trouxe aqui, como a gente tem pessoas aqui que atendem, né, em consultório, são nutricionistas, eu trouxe algumas sugestões aqui. Tá? Primeira coisa seria reduzir o tamanho dos alimentos de origem animal. E aí fazer com que os vegetais e os grãos sejam os protagonistas do nosso prato. Então, aqui a gente tem uma ideia de redução de... Oi, o que eu fiz? Voltei. Uma ideia de redução aqui de tamanho da porção do alimento de origem animal. Aqui a gente tem uma outra ideia, então, aumentando aí o consumo dos alimentos de origem vegetal, diminuindo o consumo de origem animal, né? Tornando os vegetais e os grãos os protagonistas do prato e não a carne como protagonista do prato, né? E outras possibilidades, mudar sabores, mudar preparações, planejar, envolver família, tudo isso é muito importante para que a gente consiga realmente vencer esse grande desafio, esse grande obstáculo aí que seria realmente aumentar. Mas aí eu queria prestar atenção numa coisa, como a gente está falando de comportamento, eu já queria introduzir o assunto para os meus colegas, né? Pensar em pequenas mudanças. Eu sempre falo que pequenas mudanças vão trazer grandes resultados se forem mantidas, né? Então, tentar uma coisa de cada vez. E até trago aqui um estudo realizado na Faculdade de Saúde Pública, onde houve a modificação de uma só refeição e avaliou alguns componentes inflamatórios. Né? Então, só uma refeição foi modificada, foi só o café da manhã. E a modificação não foi tão grande assim. Tá? O que foi feito? Se trocou o pão francês por pão integral, a manteiga foi substituída por creme de ricota, aí entrou o azeite de oliva extra virgem e o amendoim. E a gente teve como resultados diminuição de circunferência abdominal, da pressão, teve um aumento do HDL, melhora de marcadores inflamatórios e melhora de índice de resistência à insulina. Então, se a gente fizer pequenas mudanças e elas forem mantidas, a gente consegue ter bons resultados. Não adianta mudar tudo de uma vez, né? Quando a gente fala para os nossos pacientes, olha, você tem que comer de 3 a 5 frutas ao dia, certo? Eu não como nenhuma. Se eu colocar já a meta de 3 a 5, ele não vai nem voltar. Né? Essa é a grande questão. Né? E aí, pensar em uma abordagem comportamental, né? Onde o profissional é um parceiro e não um prescritor, onde ele não vai consertar a dieta de ninguém, onde ele vai trabalhar junto com o paciente para que juntos eles consigam ter uma boa evolução. E o cliente vai ser protagonista do processo. As metas vão ser desenhadas segundo as suas possibilidades e a sua rotina, e não segundo o que a gente acha que está errado na dieta dele. Tá? Porque a gente que é mais antiga, né, a gente foi treinado para consertar os erros da dieta do paciente. E não é por aí. Né? Então, isso é uma grande questão. Então, pensar na escutativa, que é estar totalmente disponível para o paciente sem julgamento. E a coisa mais difícil é isso. Né? Como é que eu vou fazer quando o paciente fala que comeu coxinha e refrigerante no café da manhã? Eu não vou julgar. Né? Eu vou ver quais são as possibilidades dele. É difícil não julgar, a gente se julga o tempo todo. Né? E aí pensar em desenvolver empatia, que é compreender o próximo. Né? E aí eu trago mais um estudo que avaliou 2 grupos de pessoas. Um grupo de pessoas tratado por profissionais que foram treinados com empatia e o outro grupo de pessoas tratados com profissionais que não foram treinados com empatia. Qual foi o resultado? O que vocês imaginam? Né? Em termos de risco cardiovascular e eventos aí, na saúde dos 2 grupos. Quem teve melhores resultados aí? Quem teve melhor evolução? O grupo de pacientes tratados pelos profissionais treinados com empatia. Então, é importante a gente passar a pensar um pouco mais nisso, né? A pensar um pouco mais em como que a gente se coloca no lugar do cliente, como que a gente consegue entender a condição dele, né? E deixar que ele seja o protagonista de toda a mudança. E aí, eu queria finalizar com um videozinho pensando exatamente nisso que eu acabei de falar com vocês, tá? Porque a gente tem a teoria, a gente tem todo o conhecimento aí para aplicar com o nosso paciente, mas o mais importante é a gente evitar qualquer forma de julgamento e estar lado a lado do paciente. Eu preciso só que vocês... Vou passar isso com o mouse, senão não vou conseguir. Vocês conseguem passar o vídeo para mim, por favor? Obrigada.
So I'm at the airport, and they've got this deal for 5 donuts for $5, which is an awesome deal because it's pretty much the same price as buying 3 donuts anyway, so it doesn't matter. And I set my stuff down, and I pick up the paper, and I start reading the paper, and this guy sits down across from me. And so I, look over the paper, and he kind of gives me a bit of a smile, and I give him a bit of a nod, and I go back to reading the business section. A little while later, I hear this rustling on the table, and I'm like, I look over, and the guy has got his hand in the bag of donuts. Okay, that's a bit weird, but it doesn't really matter. The guy looks like he's homeless. He probably needs it more than I do. And I've still got 4 donuts anyways, and I'm not going to eat all 4 donuts, so what do I care? So I reach in the bag, and I grab a donut, and I start eating it. And I go back to reading the paper. So I'm just getting into the social pages, and I hear this rustling on the table again. And I look over, and the guy's got his hand in the bag of donuts again. He takes a bite, and I'm like, what the crap? And now I'm getting a bit angry, but the precedent has been set, and so I don't feel like I can say anything. But I reach into the bag a bit more aggressively, I take a bite, and I just shake my head like, whatever. So a few minutes have gone by, and there's this call on the loudspeaker for the next departure, and the guy gets up and he starts gathering up all his stuff, and he gets to the end of the table and he stops, and I see him out of the corner of my eye, and he reaches into the bag and he pulls out the last donut, and I'm like, seriously? And he looks at me, he breaks it in 2, and he hands it to me. I reach out, and I take this half, and I'm in total disbelief. And he kind of nods at me, and he walks off. So, while I'm sitting here, pondering the absurdity of what's just happened, I hear the call for my flight. And so I get up, and I grab my bag, and I grab my jacket, and under my jacket is my bag of donuts. Not only was I eating that guy's donuts the whole time, and he didn't say anything, he took out his last donut, and he broke it in half and gave it to me. É só para a gente finalizar pensando no julgamento do nosso paciente, né? Porque a gente faz isso sempre. E eu coloco aqui meus contatos, e termino falando das 5 maçãs que mudaram o mundo, que eram originalmente 4. Esse é um slide gentilmente cedido pela minha colega Rosana Raeli. E aqui estão os meus contatos também. Se vocês quiserem qualquer material relacionado a essa apresentação, fico à disposição. Obrigada.